Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, ao encontro do programa Bíblia Aberta, onde estudamos a Sagrada Escritura. Em particular, estamos neste momento, entre os meses de abril e de junho, a estudar 3 mensagens cósmicas que nós encontramos no livro de Apocalipse 14. Nós já estamos a aproximar-nos do meio do nosso estudo trimestral e já descobrimos muitas coisas, muitos aspectos interessantes da Sagrada Escritura, desde logo por que razão surge Apocalipse 14, o que são essas mensagens, qual o propósito, para quem elas se dirigem, que tipo de mensagem, e também vimos algumas expressões, já nas 2 últimas semanas, que aparecem no âmbito destas mensagens. Hoje, mais uma vez, na companhia de Francisco Marques, olá Francisco, nós vamos abordar o subtema deste trimestre, que é o tema desta semana, que é as boas novas do juízo. Nós já falámos aqui em algumas semanas anteriores, Francisco, talvez há 2 ou 3 até, nós falámos do juízo, vamos repetir algumas coisas, mas elaborar ainda mais, agora em algum detalhe, e eu começo por dizer que ninguém gosta de ser levado a juízo aqui, não é? Ninguém gosta de ser apresentado diante de um tribunal, porque normalmente isso não é uma boa notícia, não é? Neste caso das Sagradas Escrituras, não apenas é uma boa notícia, como se trata de uma necessidade, não é? Portanto, quando nós falamos sobre o Evangelho Eterno, em que nós vimos Cristo a beber do cálice da ira de Deus no nosso lugar, não é? E que os ímpios beberão desse mesmo cálice, nós percebemos que existe uma hora do juízo, em que tem que acontecer. Portanto, este evento ele tem que se dar para que fique evidente para todos, no universo e depois mais tarde na Terra também, da justiça dos procedimentos de Deus. Agora, esse juízo são boas notícias, não é? Boas novas, boas notícias é outra expressão para Evangelho. Exatamente. Então nós podemos dizer o Evangelho do juízo até. As boas novas, as boas notícias do juízo, não é? Como é que podemos explicar a partir da Bíblia que de facto o juízo são ótimas notícias? Olha, se nós nos lembrarmos da lição aqui há umas semanas atrás sobre o Evangelho Eterno, e tu falavas agora no Evangelho do Juízo, em que vimos nessa altura que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar, e que os ímpios beberão eles próprios da ira de Deus, uma vez que rejeitaram a oferta que fora dada pelo próprio Deus, mas que eles, por decisão própria e consciente, rejeitaram. E, portanto, esta hora do juízo é importante, como tu dizias, para que fique claro perante todo o universo da própria justiça de Deus. E nós podemos ver aqui 4 textos que nos podem orientar neste aspecto. O primeiro está em 1 Coríntios 4:9, que diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Portanto, aqui mundo, anjos e homens engloba não só os habitantes daqui deste planeta, mas também os habitantes dos céus, como nós também já vimos logo na primeira lição. E aqui o espetáculo ao mundo, aqui a palavra mundo vem de algo semelhante a cosmos, ou seja, ao universo. Até ultrapassa o planeta Terra. Ultrapassando exatamente o planeta Terra e englobando toda a criação. Depois, no livro de Colossenses 1:19 e 20, podemos ler o seguinte: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Jesus, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, e agora repara, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Portanto, este texto vai nos dar complemento à afirmação do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, agora estamos a ler em Colossenses. Ou seja, quando foi a revolta de Lúcifer, uma boa parte, como nós vimos logo na primeira semana deste trimestre, 1/3 dos habitantes do céu acabou por tomar partido para com Deus, não é? E houve ali algumas decisões que foram tomadas. O que está aqui a dizer é que o que acontece aqui na Terra, não é? Reconcilia todas as coisas, as que estão na Terra e as nos céus, implicando que os habitantes fora da Terra, os habitantes do céu e dos outros mundos,
confirmam aquilo que é o procedimento de Deus também, porque estão a assistir a todo este espetáculo, usando a palavra que nós vimos, que se desenrola aqui na Terra e que, bom, parece-me já está perfeitamente claro quem tem razão e não tem, não é? Mas todas as coisas, incluindo este juízo, vão contribuir para mostrar o justo procedimento de Deus, não apenas a nós que estamos aqui, mas a todos os outros habitantes do céu e de todos os outros mundos também. Exatamente. Mais um texto em Romanos 3,4, que também já o lemos há umas semanas atrás, diz assim: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E aqui, o ser justificado é o próprio Deus que é justificado e venças quando for julgado, ou seja, o próprio Deus tem que vencer na medida em que foi falsamente acusado pelo próprio Satanás, pelo próprio Lúcifer. Justificado aqui, não que ele precise de ser perdoado de algum pecado, coisa, mas confirmado a justiça do seu procedimento. Ou seja, declarado justo. Exatamente. E aqui o apóstolo Paulo, em Romanos, que nós lemos agora, 3,4, ele está a citar o Salmo 51, 1-4, que nós vamos ler aqui para ver de onde é que vem este texto. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas tu, Deus, justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, o apóstolo Paulo foi pegar nesta situação para nos explicar o que é que está envolvido aqui neste juízo cósmico, que as mensagens também são cósmicas, não é? O juízo também o é. E, portanto, nós vamos ver aqui como é que Deus vai atuar no juízo, como é que vai atuar a misericórdia de Deus, porque pecadores somos todos, mesmo aqueles que se um dia irão ter a vida eterna, eles eram pecadores. Ninguém de todos aqueles que irão participar na vida eterna, nenhum merecia lá estar. Mas também houve outros que também não mereciam e não foram, não é? É tal história como nós vimos. Sim, nós temos aqui um conceito que para nós às vezes é um bocadinho difícil de perceber. Porque dentro da justiça humana, conforme nós a praticamos, não é? E se ela for bem exercida de uma forma justa, aquele que cometeu a transgressão é aquele que sofre a punição. Mas aqui na Bíblia, e já falámos isto também em semanas anteriores, aqui na Bíblia introduz-se um elemento novo, que é alguém que se oferece para sofrer a punição no nosso lugar. Não é? E quando isto acontece, isto dá-nos uma perspectiva completamente diferente da nossa apresentação nesse dia de juízo. Porque nós não vamos lá com a nossa culpa para nos condenar, mas a misericórdia de Deus interpõe-se para nos apresentar ali não como sujos, não como ímpios, não como iníquos, mas purificados por aquele que tomou o nosso lugar. Se calhar por aqui já conseguimos perceber que de facto estes juízos são boas notícias, é uma boa nova, porque se não aparecesse ali a pessoa de Jesus, o que é que acontecia num juízo deste tipo? Em poucos segundos éramos rapidamente condenados, não é? E sem qualquer tipo de apelo. Exatamente. Vamos ler agora no livro dos Salmos, capítulo 85, versículos 9 a 11, diz: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Onde e como é que isto se concretizou? Alguém fará a pergunta. Há autores que defendem que isto concretizou-se justamente na cruz do Calvário. Ou seja, foi satisfeita a justiça de Deus, mas por outro lado ficou garantida a misericórdia. Ok, vamos fazer então aqui um raciocínio rápido, talvez para explicar isto com um raciocínio prático, ok? A acusação do inimigo de Deus contra Deus era: o teu governo não é bom, a tua lei não pode ser guardada. E depois Adão e Eva quebraram a lei, aparentemente, parece que o inimigo de Deus tem aqui alguma razão, aparentemente. E o raciocínio é: olha,
Eles quebraram e merecem morrer. Se quiseres ser justo, eles têm que morrer. Mas aí não estás a ser amor porque não estás a perdoá-los e dar uma nova oportunidade. Se tu quiseres ser amor e misericordioso, tu vais perdoá-los e dar uma nova oportunidade. Mas aí não estás a ser justos porque eles precisam de morrer para pagar. Nem a genial mente de Lúcifer, que era e é ainda uma mente genial, imaginou como é que Deus iria resolver este aparente dilema, porque é lógico, o raciocínio, não é? Como é que Deus resolveu? Ok, eu quero dar uma oportunidade de salvação, mas alguém tem que pagar a culpa. Então eu ofereço-me para pagar a culpa, morro por eles, que é para a justiça ser executada, ok? Mas isso vai-lhes dar uma nova oportunidade de serem redimidos, readmitidos no mundo original, vamos dizer assim, e aí eu já sou misericórdia e amor. Então, como diz aqui, não é? A justiça e a paz se beijaram, a misericórdia e a verdade se encontraram, porque com a morte de Jesus na cruz, as duas coisas são praticadas por Jesus, ou por Deus. A justiça, porque há uma punição pelo erro, e a misericórdia e a graça, porque há uma nova oportunidade para o homem ser redimido. Ou seja, vamos para o Evangelho eterno, há o cálice da ira, Deus tem que derramar a sua ira, ou derrama em ti, ou derrama em Jesus. Nele próprio. Exatamente. Por isso é que aqui a última frase do versículo 11 do Salmo 85 dizia: justa e a justiça olhará desde os céus. Exatamente, isso Exatamente. mesmo. Ora, outra questão que nós podemos também deduzir daqui é que se fosse possível abolir a lei de Deus, seria desnecessária a morte de Cristo. Claro. Não é? Seria desnecessária a morte de Cristo. Lá em Romanos 6:23 nós podemos ler que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer um raciocínio, Francisco, talvez Sim. para alguém perceber isto na prática. Vamos imaginar que tu vais a conduzir o teu automóvel a 200 km por hora, que de acordo aqui no nosso ordenamento do Código da Estrada, não poderias ir a mais de 120, mas vais a 200, não é? E tu és apresentado diante de um juiz e ele vai-te condenar a pagar uma coima, a pagar uma multa. Mas imagina que antes de tu te apresentares ao juiz, ou naquele momento, o legislador altera a legislação e diz o seguinte: é permitido conduzir a 200 km por hora com efeitos retroativos até antes de ele ter cometido a transgressão. Nesse caso já não terias cometido nenhuma transgressão. Porquê? Porque a lei teria mudado. Só que nós temos aqui uma dificuldade quando se trata da questão bíblica, que é o quê? É que a Bíblia diz que Deus não muda, nem nele existe sombra de variação. O próprio Jesus diz que não veio para abrogar, para destruir a lei, mas para cumprir. Então a lei não pode ser mudada. Tem que ser encontrada outra forma de resolver o problema. Aquela que nós mencionámos justamente há pouco, na pessoa de Jesus, não é? Exatamente. Então, no fundo, este texto aqui de Romanos 6:23, que é um texto subejamente conhecido, tem exatamente estas duas vertentes, a justiça e a misericórdia. A justiça quando diz que o salário do pecado é a morte, e a misericórdia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, Isso. nosso Senhor. E a questão das obras é importante porque o julgamento tem a ver exatamente com isso. Já vimos isso. O próprio Jesus diz que quando o Filho do Homem vier na sua glória, dará a cada um segundo a sua obra. Em Apocalipse 20:12 diz que: e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E também já vimos lá em Daniel 7 que também se abriram os livros, não é? E portanto há aqui esta cena de facto do julgamento, de estarem os registros perante Deus, perante o Rei do Universo. E voltando aqui ao nosso texto, Apocalipse 14:6-7, que diz que temei a Deus e dai glória porque vinda é a hora do seu juízo, nós vimos também há umas semanas atrás, estás lembrado, que este julgamento decorre enquanto se proclama o Evangelho ao mundo. E até dissemos antes da volta de Jesus, antes da volta para de Jesus. destacar isso. Porque, aliás, o texto diz que viu outro anjo voar pelo meio do céu que tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo e povo, e depois a mensagem é: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E, portanto, significa que o juízo decorre no céu.
que está patente essa descrição em Daniel capítulo 7, nos versículos 9 a 10, que diz: eis que eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui uma descrição, conforme nós já dissemos algumas semanas atrás, da cerimónia, da sessão de julgamento que acontece para haver este procedimento judicial, não é? Para se aferir justamente conforme aquilo que está escrito nos livros. E nós vemos aqui, Francisco, que ali há alguns personagens que estão ali presentes, não é? Desde logo, diz que um ancião de dias se assentou, isto refere-se a Deus o Pai, não é? Que ele assentou-se ali, e depois diz que havia ali milhares de milhares e milhões de milhões. Ou seja, é um julgamento com muitas testemunhas, a sessão em si. Agora, os factos não precisam de testemunhas, estão escritos nos livros, não é? Há um registro escrito. Mas a própria sessão de julgamento, aparecem ali muitas testemunhas para presenciar. Quando nós dissemos há pouco que o próprio Deus, que é acusado, ele precisa de ser justificado, não é? Precisa ser confirmada a justiça do seu procedimento. Ora, ali estão estes justamente para confirmar isso mesmo. Não é um julgamento isolado e vazio que aparece ali a divindade. Milhares de milhões estão ali justamente para presenciar aquilo que é o apuramento dos factos que nós vemos ali, não é? Aliás, nós até vimos logo na primeira lição uma afirmação que estava em Apocalipse 12, diz: por isso alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Estou a ler 12:12 do Apocalipse. Ai dos que habitam sobre a terra e no mar, porque o diabo desceu sobre vós e tem grande ira, sabendo já tem pouco tempo. Portanto, fala aqui nos dois grupos, os que habitam nos céus e os que estão na terra. Mas aparece ali mais alguém, além do ancião de dias e dos anjos, que nós podemos ler no 7:13, que demos aqui algum destaque, e diz que, olhando nas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, que na lição 1, se alguém perdeu, pode lá rever, que explicamos aqui em pormenor isto do Filho do Homem, dirigiu-se ao ancião de dias. Portanto, esta vinda de Jesus nas nuvens dos céus não pode ser a segunda vinda, porque é a entrada do julgamento que antecede a segunda vinda, e ele dirige-se ao ancião de dias. Na segunda vinda ele dirige-se à terra, ok? Aqui dirige-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, qual o objetivo final de haver todo este julgamento ali naquele espaço? Daniel 7:14 diz: e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Isto faz aqui uma evocação do sonho de Nabucodonosor em Daniel 2. Porque o sonho termina com uma pedra lançada sem mão humana que destrói todos os reinos terrenos que já surgiram e estabelece um domínio que não será mais destruído. Isso acontece na segunda vinda de Jesus, não é? E aqui neste momento Jesus está a começar a receber esse domínio, honra e o reino que ele vai depois exercer após concluir esta tarefa também. Se não, repara no seguinte, se nós voltarmos lá ao Gênesis, o governador deste mundo era Adão. Com a desobediência, Satanás tomou posse. Por isso é que no livro de Jó ele se apresenta como representante deste mundo. Exatamente. E mais, quando vai tentar Cristo, vai dizer: tudo isto darei porque a mim me foi entregue. Sim. Não é? E ele não está a mentir. E Jesus não contestou essa afirmação. Exatamente, não contestou essa afirmação. Só contestou a forma como ele... Insidiosa, como estava a tentar deturpar os factos para exigir adoração para si mesmo. Exatamente. Não é? E então, aqui diz que lhe foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, ou seja, este reino tem que ser devolvido ao dono original. Que através da morte da cruz, Cristo tira de Satanás para depois devolver a Adão. E se tu pensares no ano do jubileu judaico, em que as pessoas contavam com dívidas, tinham que prescindir dos seus bens, depois era devolvido no jubileu. Sim, ao fim de 50 anos. Ao fim de 50 anos, ou seja, isto também é tipológico dessa devolução deste planeta, não é? E repara que para fundar um reino, o que é que tu precisas? Precisas de um rei
e precisas dos súbditos. Ora, o processo de juízo investigativo vai servir também para selecionar quem são os súbditos, que será o trigo que será recolhido nos celeiros. Conforme nós falámos há 2 semanas atrás. Exatamente. Portanto, isto tudo encaixa, as peças encaixam perfeitamente. E, portanto, o papel deste juízo tem justamente esse papel, que é para fundar um reino, é preciso selecionar quem são os seus participantes, quem são os seus súbditos. Nós estávamos a falar em Daniel 7, não é? Uhum. E mais à frente destes versículos tem aqui uma outra alusão a este juízo, onde diz, a partir do versículo 25 de Daniel 7, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha que interessante, tem aqui um poder, que não é o assunto desta semana, não é? Mas tem aqui um poder que vai falar contra o Altíssimo e vai destruir os santos do Altíssimo. Quer destruir a Cristo, ou quer destruir a Deus, não é? E os seguidores desse mesmo Deus. E vai fazer o quê, Francisco? Vai querer mudar os tempos e a lei. Quando a morte de Cristo, para vir aqui solucionar o problema, demonstra claramente que a lei não podia ser mudada, não é? Depois continua dizendo, eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Lembras-te na primeira semana, quando nós falámos dos 1260 dias, que aparecem ali em Apocalipse 12, e depois repete em Apocalipse 13 também, não é? Diz aqui que serão entregues na mão desse poder, os santos do Altíssimo, por 1260 dias. Mas, após esse período dos 1260 dias, o que é que vai acontecer? Mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Após este período de 1260 dias, que nós já falámos que começa em 538 e termina em 1798, seria estabelecido um juízo, alguns, não é? E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, a Cristo terá um reino que não vai passar, que é um domínio eterno. E o seu povo reinará com ele ali. O seu povo reinará com ele, querendo dizer aqui que portanto, como é que diz? E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Serão dados por quem? Não por Satanás, mas porque Satanás roubou de Adão, agora Cristo vai tirar de Satanás. E vai dar a quem? Vai dar aos seus santos, não é? E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isto é, a restauração das coisas que nós perdemos lá no início. E mais, ainda vou acrescentar aqui mais uma ideia ao que tu tens aqui, que é, quando aqui leste no Daniel 7,25, que preferirá palavras contra o Altíssimo, e refere-se aqui ao poder da ponta pequena, do chifre pequeno, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esta destruição dos santos do Altíssimo vai implicar a destruição deste mesmo poder. Claro. E se tu leres na abertura dos primeiros 6 selos, ou seja, no 5º selo, em Apocalipse 6,9 diz assim, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, ou seja, perseguidos por este poder. E clamavam com grande voz dizendo, até quando, ó verdadeiro santo e dominador, não julgas, cá está, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, ou seja, foram declarados justos, isto é a justiça de Cristo, as vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, este poder perseguidor, ele próprio também será o próprio poder julgado, porque é uma forma de Satanás usurpar o reino da terra através dos próprios reinos deste mundo que vão pôr em dificuldades o povo de Deus ao longo da história. Muito bem. O assunto desta semana, Francisco, ele menciona também que nós podemos ter aqui um vislumbre do céu, não é? Em Apocalipse, no capítulo 4, diz o seguinte: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Nós estamos a falar aqui do capítulo 4, aliás, o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, que eles são paralelos, eles tratam da mesma cerimónia, tratam do mesmo acontecimento, mas aqui com uma diferença bastante importante. Qual é? No capítulo 4 de Apocalipse, nós temos uma referência ao Deus Pai,
E nós temos uma referência ao Espírito Santo também, ok? No capítulo 5, nós temos uma referência ao Deus Pai e aparece o Cordeiro já. Mas agora já não aparece o Espírito Santo também, não é? E quando fala aqui em se colocar alguns, estava posto um trono, isto pode parecer que estamos a falar exatamente da mesma cerimónia lá de Apocalipse 7, quando é colocado o trono, mas não é o caso aqui, não é o caso aqui. Nós temos uma descrição de um trono, mas podemos dizer que esta visão de Daniel, de João, que ele está aqui a ter, se refere a algo que aconteceu muito antes daquele assentar dos tronos em que Cristo também aparece, que está descrito em Daniel no capítulo 7, ok? Em Daniel no capítulo 7, nós estamos a falar do início do juízo, não é? Quando Cristo se apresenta para exercer o tal último juízo que é proclamado no início das mensagens angélicas: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 4 e 5 não está a referir-se a essa cena, mas está a referir-se à chegada de Cristo aos céus depois de ter ascendido aqui a partir da terra. Isto agora exigiria aqui um estudo muito detalhado destes dois capítulos. O que é que nós temos aqui, Francisco? Quando Jesus viveu aqui na terra, ok, ele não estaria para sempre aqui com os discípulos. Aliás, ele, limitado pela sua humanidade, não poderia estar em todo lado ao mesmo tempo, não é? Então, quando ele saiu aqui da terra, tinha duas alternativas. Ou deixava os discípulos sem uma manifestação da presença da divindade, ou enviava alguém da divindade para estar aqui com os discípulos. E quem é que ele enviou? O Consolador, não é? Enviou o Espírito Santo. E ao fazer isso, o que é que acontece? Quando ele está aqui na terra, antes de ascender, onde é que está o Espírito Santo? Está no céu, junto do Pai. Por isso é que aparece Pai e Espírito no capítulo 4. Mas depois, quando Cristo ascende, e estamos a falar do ano 31, portanto, estamos a falar 40 dias depois da sua ressurreição, quando ele ascende, quando ele chega aos céus, ele tinha prometido que ao ele ir, o Espírito viria. É por isso que no capítulo 5 aparece o Cordeiro, mas já não aparece o Espírito. Porquê? Porque Cristo não queria deixar a sua igreja órfã. Não queria deixá-la abandonada. Aliás, vamos fazer outra pergunta, Francisco. Em Mateus 28, lá no final, Cristo disse que estaria com os discípulos até à consumação dos séculos. Então, como é que ele estaria com os discípulos até à consumação dos séculos se ele foi embora no ano 31? Ele estaria com os discípulos através do seu representante, o Espírito Santo, que é enviado aqui no capítulo 5. Portanto, Apocalipse 4 e 5 refere-se à entronização, à chegada de Cristo aos céus, no ano 31, 40 dias depois de ele ter ressuscitado, sendo que 10 dias depois acontece o Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Portanto, esta cerimónia, a subida de Cristo aos céus, a cerimónia provavelmente terá demorado os 10 dias, porque ele quando chega lá e é entronizado, o Espírito Santo vem imediatamente. Diferentemente, nós temos Daniel 7, em que o Ancião de Dias se senta no trono, não é? Muitos estão ali ao lado a acompanhar a cerimónia de julgamento. Cristo aparece numa nuvem para exercer, tanto como juiz como advogado de defesa dos que herdarão a salvação, e isto acontece quando, lembras-te nas semanas anteriores que nós falámos, que este julgamento é também uma cerimónia de purificação, ok? Daniel 8,14 diz justamente que ao final de 2300 anos literais, que são os 2300 dias proféticos, o que é que aconteceria? Haveria uma purificação do santuário. Então, no final dos 2300 anos, que aconteceu em outubro de 1844, Cristo apresenta-se para iniciar esta obra de julgamento, que é também uma obra de última e definitiva purificação para aqueles que finalmente irão herdar a salvação. Exatamente. Portanto, nós, só para darmos, concluir este ponto, em termos de texto bíblico, nós em Apocalipse,
4 vemos a descrição do santuário celestial, fala nas 7 lâmpadas de fogo, que era o candelabro que existia no lugar santo, que até diz no versículo 5, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Portanto, a tal descrição do Espírito Santo que tu dizias. Sim. E depois no capítulo 5, onde aparece o Cordeiro e já não aparece o Espírito Santo, nós podemos ler no capítulo 5 do Apocalipse, no versículo 6, diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, lá está, que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Enviados. Ou seja, estamos no dia de Pentecostes, Isso. no céu. O que é que se está a passar no céu no dia de Pentecostes? O que é muito interessante vermos as duas cenas para lá nos bastidores da terra. Ou seja, o que acontece na terra é um reflexo do que acontece no céu. Exatamente. Aqui só um pequeno apontamento, que aqui fala dos 24 anciãos. Tem havido alguma discussão sobre quem serão estas personagens, os 24 anciãos. Alguns defendem que são os ressuscitados com Jesus, que eles ressuscitaram quando Jesus também ressuscitou. Tem alguma lógica essa visão, mas também há uma outra proposta interpretativa que diz que estes 24 anciãos serão os representantes de outros mundos, tal como estavam lá no livro de Jó, quando Jó vai representar a terra e os outros filhos de Deus que lá estavam. Isto porquê? Porque estes 24 anciãos já estão na corte celestial antes de Jesus chegar. Daí esta outra proposta. Mas aqui no capítulo 5, nós estamos no capítulo 4 e 5, há aqui um aspecto muito importante, que é, há um livro que tem 7 selos, que há um desespero ninguém consegue abrir o livro. Ninguém consegue abrir o livro, nem para ver o conteúdo que lá está, mas que Jesus é digno. Podemos ler aqui em Apocalipse 5:5, que diz assim: e vi na destra dos que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi outro anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Deixas-me interromper aqui. Nós temos aqui um problema. É preciso resolver um problema. É preciso abrir um livro para ver o que é que está lá dentro, para se resolver alguma coisa. E alguém chora, alguém desespera porque não há ninguém que seja capaz de resolver o problema. Já percebeste aqui a comparação que existe com a própria desgraça humana? Nós somos miseráveis pecadores que estamos condenados à morte e choramos desesperados porque ninguém aqui nos consegue salvar, ninguém consegue resolver o nosso problema. A nossa situação é aparentemente desesperadora, não é? Agora continua lá e termina o texto, por favor. Portanto, e disse-me um dos anciãos, não é? E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus. Então alguém consegue resolver o problema. Exatamente. Então quem é o leão da tribo de Judá? Já vimos quem é o filho do homem, já vimos quem é o ancião de dias, já vimos aqui várias coisas. Aparece aqui o leão da tribo de Judá. Então é um animal que aparece lá, ou isto é mais uma vez um símbolo que aparece aqui? Eu acho que aí, perante esta dúvida que poderá surgir na mente de alguém, eu aconselho a ler a genealogia de Jesus logo no Evangelho segundo São Mateus. E o que é que descobrimos lá? Que ele é da raiz de David. E mesmo o próprio Apocalipse. Que e ele da tribo de Judá também. Exatamente. Ele é da raiz, filho de David e da raiz de David. Ou seja, ele é criador de David e também descendente de David. E a Bíblia também o aponta como filho de Davi. Também, exatamente. Portanto, está-se a referir aqui à pessoa de Jesus. Exato. Francisco, eu acho que é demasiado impressionante para passarmos ao lado. Todos os problemas da Bíblia são resolvidos com a intervenção da pessoa de Jesus. Exatamente. Todas as dificuldades, todos os desesperos, todos os desânimos, toda a lamentação e o choro são sempre resolvidos com a intervenção da pessoa de Jesus. E tem aqui um pormenor que nos dá ainda mais confiança, porque tu leste: não chores, disse um dos anciãos,
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Nós estamos a falar do ano 31, quando Jesus ascende aos céus, depois da sua ressurreição, não é? Portanto, o que é que tinha acontecido alguns dias antes? Jesus tinha morrido, tinha ficado desde sexta à tarde até domingo de manhã na sepultura, mas no domingo de manhã ele ressuscitou. Se Jesus tem permanecido morto na sepultura, nós tínhamos um problema aqui, muito grave. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus ressuscitou. Ele próprio disse que recebeu um mandamento do seu Pai. Tem poder para dar a sua vida e poder para tornar a tomá-la, não é? Para retomá-la. E ele retomando, ele é entronizado e aqui ele já é apresentado não como o Messias que viria, mas como o Messias que venceu. O Messias que venceu já nos dá aqui uma segurança muito grande. Porquê? Porque desde logo quer dizer que o inimigo de Deus está aqui. O inimigo de Deus está derrotado. O inimigo de Deus está... Só falta agora ratificar a sua destruição final. Quem se apresenta ali, e nós falámos do santuário já aqui ao longo destas semanas, não é? E nós dissemos que o pátio do santuário representa a morte de Jesus, não é? Mas depois ele ressuscitou. E ao ressuscitar, o que é que ele faz? Ele entra na tenda do santuário e neste primeiro compartimento, no ano 31 do santuário celestial, ele inaugura o seu trabalho de intercessão em favor da raça humana, intercessão. Mais tarde, esse mesmo que é o vencedor, ok, que venceu no pátio, que venceu na cruz, que passou para o primeiro compartimento da tenda, ele vai passar agora para o segundo compartimento da tenda para exercer não como intercessor, ou melhor, continua como intercessor, não é? Mas desta vez especificamente como juiz, para fazer a sua obra de juízo. Ora, diz lá Francisco, se o nosso advogado é também o juiz, se ele é um justo juiz, se ele se apresenta como o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu, então será que eu posso ficar com medo, ou temeroso, ou desconfiante de me apresentar nesse julgamento? Claro que não, desde que aceites o plano que Deus tem para a tua vida e que participes do concerto que Ele quer estabelecer contigo. É isso que faz a diferença. Exatamente. Porque, na verdade, o tribunal que se vai assentar, ele pode ser também dramático, porque se o nome não passa por lá e não é aprovado, aí, e temos que dizer as coisas como elas são, já não há boas notícias, não é? Exatamente. Mas a boa notícia é que, por defeito, sem dúvida nenhuma, existe um juízo que nos assegura a definitiva ratificação. Francisco, talvez possamos ler agora para concluir dos versículos 8 ao 12 de Apocalipse 5, que ainda nos dá mais certeza e mais confiança acerca das boas notícias do juízo. Antes disso, só dar aqui um pequeno apontamento, é que tens aqui o livro selado e só é possível saber o conteúdo do livro após a abertura do 7º selo. E agora levanta-nos aqui a curiosidade, qual será o conteúdo deste livro? Claro que nós não sabemos. A única coisa que poderemos adiantar quanto ao conteúdo do livro é que, segundo a lei romana, um testamento tinha no mínimo 7 selos. E, portanto, segundo alguns autores, alguns teólogos que investigaram isso, e, portanto, temos então aqui provavelmente o testamento da raça humana. Mas, continuando a ler o texto bíblico, agora Apocalipse 5, 8 a 12, diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos. Porquê? Porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinámos sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, e com grande voz diziam: Diga ao Cordeiro que foi morto, de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Portanto, temos aqui o choro transformou-se em alegria também. Num cântico de triunfo, em júbilo, de louvor a Deus, perante a solução
perante a maravilha que é o Evangelho eterno. Porque alguém é digno de se apresentar nesse juízo para exercer os seus méritos manifestados no Evangelho eterno em favor daqueles que irão herdar a salvação. E, portanto, o julgamento que a Bíblia apresenta são, de facto, boas notícias em que o choro se transforma em alegria. Convidamos todos a continuarem a estudar ao longo deste trimestre estas belas lições de ótimas notícias para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, para um dia receberem a vida eterna conforme o plano de Deus para cada um. Desejamos para todos a continuação das maiores bênçãos do nosso Deus e até mais.